Bom dia, querida. Bom dia, querido. A paz do Senhor Jesus. Café com Bispo hoje tá recheado. Olha aí. Família reunida. Ontem foi Natal e a gente comemorou muito, né? Jesus veio a este mundo para nos salvar. Amém. Pois é, tem algumas coisas, pastor Chicão, a respeito do Natal. Vamos aproveitar hoje, vamos? A data. O que tem a ver a data do Natal? Foi dia 25 de dezembro? Não foi, né? Claro que não. Todo mundo sabe disso. Agora, tem gente que fala que foi em março. Tem gente que fala que foi em abril. Mas a Claueli, pastor Claueli, tem uma teoria forte aqui. Existe uma possibilidade aí, de acordo com as datas bíblicas. A gente vê ali em Lucas, no primeiro capítulo, que mostra que Zacarias, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, era do turno de Abias. E aí a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, em 1 Crônicas 24, quando Davi divide turnos para o trabalho, né, dos sacerdotes, isso. E divide em 24 turnos. De 15 dias. De 15 em 15 dias. Para os meses, né? Para os 12 meses, e cada mês 2 sacerdotes eram responsáveis, um no começo do mês e um no final do mês. O turno de Abias era o 8º turno, que seria o 4º mês, o final do 4º mês. Então, só para a gente ir acompanhando aí, né? A palavra de Deus diz que o anjo apareceu para Zacarias quando ele estava no turno, quando ele estava trabalhando. Isso. No final aí do 4º turno. Então, se a gente for... E logo depois, Isabel ficou grávida. Se a gente for contar rapidamente, né, 9 meses, provavelmente nasceu de 9 meses, então já iria lá pro primeiro mês, porque 4 mais 9 meses, 13, então chegaria, provavelmente João Batista nasceu então no primeiro mês, Nissan, né, entre março e abril. E só que tem um aviso lá do anjo para Maria, que ela ficaria grávida e tal. Isabel estava com 6 meses. Aí a gente precisa voltar um pouquinho nos meses. Olha, a data a Bíblia é interessante porque a gente precisa estudar, precisa aprofundar, né? Então, se a gente for contar o 4º mês que ela ficou grávida, mais 6, dá o 10º mês. Tibé, né? O mês de Tibé. O 10º mês, então, Maria ficou grávida. O 10º mês que Isabel estava grávida de 6 meses. 10 meses. Né, no 10º mês, mais 9... Tá meio confuso. Tá. Mas, já não, então vamos lá. Não, o 10º mês que Maria ficou grávida, 10º mês, o mês de Tibé. Contando mais 9 meses da gestação, dá no mês 7. Que E o mês 7 é qual? É o mês... Não, peraí. Mas no nosso calendário. No nosso calendário é o mês de outubro, outubro e novembro, mais ou menos. Tem a ver com o... É o mês de Tisrei no calendário. E esse mês é um mês muito importante, porque é um mês onde uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então tem tudo a ver com essa questão aí. Então, provavelmente o começo do ano também. O começo do ano hoje é para eles... Para Israel. E é onde se celebra também a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, que também é uma festa muito importante. E um dos meses que se viaja muito em Israel lá, e provavelmente eles fizeram essa viagem no mês de outubro, né? Então deve ser no mês de outubro para você. Tisrei, para mim Tem gente que fala que é maio, outros falam março, mas nessa teoria aí foi outubro então. Mas não importa, Deus deixou isso bem claro, não importa a data, não importa. E a aparência de Jesus importa? Ele era loiro, olhos verdes? Provavelmente não. Provavelmente não. Era judeu. E a Bíblia fala que, profeticamente, Isaías diz que ele não tinha parecer nem formosura. Mas lá em 1 Coríntios 5, diz que, 2 Coríntios 5, diz que agora ninguém conhecemos segundo a carne. Deus também não deixou essa questão da aparência dele, porque isso também não importa de jeito nenhum. O que importa na vinda de Jesus a este mundo? Importa o seu ministério. Amém. Importa o que ele veio fazer, é isso que importa. O resto não importa. Ia haver idolatria ao mês, ao dia, ia haver as aparências, ficava
sabe, essa comparação não importa nada. Mas que bom que a gente tem um dia para celebrar, né? O mundo todo celebra, né? 25 de dezembro, final reunir do ano, a família, agradecer, legal. Um dia de gratidão. O mundo inteiro enfeitado, o mundo cristão, né? Então não fica com questões quanto ao dia 25 de dezembro, de jeito nenhum. Ele nasceu. E o que é que ele veio fazer? Ele veio para salvar o ser humano, veio para implantar o reino dos céus. A Bíblia diz lá em Lucas 10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 de João 3 diz que ele veio desfazer as obras do diabo. Mas ele veio implantar o reino dos céus nesse mundo, não é? Sim. Ensinar a gente a viver uma vida espiritual. É isso que ele veio nos ensinar a viver como filho de Deus. E isso muda tudo, não muda? Tem gente que pensa, e Judas até pensou, que ele veio tomar o reino de Roma. Não. O reino de Deus é dentro de nós. Amém. É isso. Mudou alguma coisa na vida da gente? Mudou tudo. Mudou? Eu vejo muitas pessoas falando do dia, da questão do Deus Sol, essas questões dos Incas, mas isso seria um outro milagre ainda maior, né? Deus tirou toda essa idolatria e ao invés disso nós celebramos a vitória de Cristo, o nascimento de Cristo e a nossa vitória através disso, né? Então cuidado com essas questões, ele nasceu e a gente tem que comemorar o nascimento de Jesus. O que é uma vida espiritual? O ser humano tem duas vidas, né? Está lá em 1 Coríntios 15. Uma vida vinda de Adão, que é terreno, e outra vida espiritual, vinda de Jesus. E a Bíblia manda a gente viver essa nova vida. A vida espiritual, o espírito humano tem um poder enorme. A gente sabe muito pouco desse negócio, pastor Chicão, não sabe? Sim, é verdade. Se a gente tivesse noção do poder que a nossa vida espiritual tem, seria tudo diferente, né? A mente já tem poder, não é verdade? Sim, mais do que o corpo. A fala tem poder. O ser humano tem poderes que ele não conhece, não é? E o mundo espiritual tem poder, pastor Ana? Ele é muito real, né? Muito real. Muito real. O mundo das trevas tem poder, mas os anjos também têm poder. E Jesus quer que a gente aprenda a viver isso. Ontem eu preguei sobre o segredo é conhecer Jesus. Hoje eu quero deixar para você, então, Lucas capítulo 2, verso 15, que diz, os anjos apareceram cantando, aquela festa toda, e diz, não tem mais, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí os pastores disseram, vamos até Belém conhecer Jesus. Queria te convidar a conhecer mais o Senhor Jesus. Eu queria. O inferno, ele arruma uma questão tão forte, nem o nome dele direito trabalha a gente desde sabe. O princípio para isso, né? Nem o nome que ele tinha a gente não sabe. E a gente é para usar o nome dele. Yahusha, deve ser Yahusha, até as não maneiras sei, que... mas esse Yeshua tem uns negócios complicados aí, dá uma olhada lá. Vamos até Belém, aí entra a manjedoura, ele nasceu numa manjedoura, não é questões materiais. Não, filho de Deus não precisa se preocupar com isso. Deus cuida da gente. Os reis trouxeram o ouro, incenso, mirra para ele, né? Então Deus cuida dessa parte. É claro, ele precisa trabalhar, a gente precisa de amar o trabalho, a gente precisa se esforçar, se organizar, mas não é isso. Vamos até Belém? Belém é casa do pão. Tem um alimento espiritual em Jesus? Amém. Tem? Sim, com certeza. E a gente que tem que ir até ele, né? A gente tem que procurar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? É verdade. Agora, Jesus é a palavra. Vamos caminhar por isso. Então, Jesus é a palavra. A palavra alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma e alimenta o corpo. Jesus falou lá no deserto, não só de pão vive o homem, mas da palavra. E o pão é a base do alimento, né? Para nós talvez não, mas para a realidade dos israelitas é a base de todo alimento. É verdade. Né? Seria o nosso arroz, a base. Ele é o pão, ele é a água, ele é tudo. E não só isso, a palavra. Conhecer Jesus, então, é conhecer a palavra. Tem gente que ainda está vendo Jesus só lá na manjedoura, não é verdade? A manjedoura é um começo tremendo, mas tem gente só nessa questão histórica. Mas a palavra tem muito mais. Aliás, tem 7 níveis. Dá uma olhada na mensagem de ontem lá. Tem 7 níveis de intimidade com a palavra. E agora está chegando as bodas e eu penso que a gente precisa conhecer Jesus muito mais intimamente, não é? É isso? Vamos conhecer Jesus? Vamos até Belém? Estou te convidando, vamos conhecer a palavra. A palavra
é muito mais do que histórica, é muito mais do que o plano de Deus para seu povo, é muito mais do que conhecimentos. A palavra é muito mais do que revelação. A palavra é poder de Deus para nós, né? É arma contra o inimigo. E a palavra gera, tudo foi feito pela palavra. Então vamos conhecer Jesus mais de perto? Vamos conhecer o Senhor Jesus Cristo intimamente, que está chegando as bodas, o casamento. Ele vai casar com quem estiver cheio dele. O que ele vai falar para os outros que não tinham conhecimento com ele? Naquele dia, a coisa mais importante não é o que a gente fez, é a intimidade que a gente teve, né? Ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito. Pessoas que fizeram milagres, pessoas que fizeram muita coisa. Não vos conheço, não tenho intimidade com vocês. Então vamos conhecer Jesus, vamos até Belém, começar lá na manjedoura, mas muito, muito mais do que isso. A Santa Palavra de Deus, ela gera, ela cria, a Palavra de Deus criou o universo. É Jesus a palavra, o verbo da vida. 1 de João 1. Amém. Que bênção ter esse pessoal todo abençoado. Hoje não teve café, mas teve a presença. Meu sogro, minha sogra, meu cunhado. A Cláudia comigo. 38 natais. 38 natais. Bênção, né? E agora essa turma, uma filha abençoada, um filho abençoado e os 2 filhos aqui abençoadíssimos. Deus abençoe você. Vamos conhecer mais Jesus? Aleluia. Porque Jesus tem o poder de gerar, de criar, de nos defender, nos alimentar. A palavra. Jesus é a palavra. Amém. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa. Amém. Esse ano 2023 seja um ano abençoadíssimo. Amém. Amém. Domingo, dia 1º, tem culto normal, né? Normal. A semana é normal. Terça-feira, normal. Agenda normal. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.